Olá, Igreja de Cristo, e que a paz do Senhor esteja na mente e no coração de vocês. Seja bem-vindo ao programa Família Feliz, que é patrocinado pela célula O Reino de Deus. Está ligada à Igreja Evangélica Menonita, a matriz que sempre traz a mensagem viva da Palavra de Deus. O tema hoje é o joio. Eu quero ler essa mensagem para que vocês entendam um pouco o que Cristo queria falar para nós naquela época, né? Nós temos essa mensagem hoje viva para que nós podemos entender um pouquinho da palavra de Deus. Vou ler aqui. Antes de ler, eu faço essa pequena oração. Gostaria que vocês me acompanhassem comigo. Pai Santo, neste momento estou com a Tua palavra aberta para ler e entender, para estudar e compreender. O Seu Espírito que está em mim possa me dar entendimento, discernimento e sabedoria dessas palavras. E convido o Senhor para me instruir nessas palavras, me dando essa vitória. Eu estou aqui te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui agora estou preparado para ler a palavra de Deus e entender, que é o nosso manual de instrução para que nós aproximamos de Cristo. Vem junto no entender a palavra. Nós também podemos ver em Romanos 10, 17, que diz assim, a palavra de Deus é viva e é poderosa, Ele fala assim, o autor fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, que nós podemos ter essa mensagem viva em nossas mentes e viver nela todos os dias. Vou ler aqui para que vocês entendam. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer e repreenda. Anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o dever de servo de Deus. Vendo essa mensagem aí? Deus deixa esse caminho para que a gente siga. A partir que você aceita Cristo, o Espírito Santo começa a guiar você e traga uma responsabilidade como servo de Deus para que você pregue o Evangelho, de uma forma respeitosa com as pessoas que estão ali pedindo a fé que você tem no Senhor, Vamos lá, outra mensagem que eu quero ler aqui, que é o tema de hoje, que é sobre o joio, Quero ler aqui para que vocês tenham uma ideia o que Jesus estava falando sobre o joio. Diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou uma semente boa nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí o empregado do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas na sua terra. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que
a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescer junto até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colha o trigo e ponha no meu depósito. Vendo aí, Jesus está falando sobre o joio, né? E ele vai trazer a explicação sobre isso em Mateus 36 até o 42. E diz assim, né? Então Jesus deixou uma multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a semente boa é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio é as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fizeram com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, e onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilharão como o sol no reino do céu. Seu Pai, se você tem ouvido para ouvir, então ouça essa mensagem. Deus deixa essa mensagem através de Jesus para que nós podemos seguir os seus caminhos e servir a Ele com honestidade. Essas mensagens possam ajudar você a seguir os caminhos de Cristo. Eu deixo aqui até uma comparação. As pessoas têm de estudar. É como nadar contra a correnteza. Ao sacrifício de levantar cedo, ir para a escola, chegar lá, ouvir as instruções dos professores, né, sobre as matérias, e ele chega em casa, começa a estudar essas matérias. Não é diferente de Cristo, né? Cristo também deixou a sua mensagem, né, para que nós podemos seguir. Eu creio que ele esteve aqui primeiro e conversou com o homem através de voz altiva, distante do homem, mas falava com o homem, o próprio Deus. Depois ele mandou seu filho Jesus, que ficou ao lado do homem, instruía o homem através da sua palavra. Ele estava ao lado do homem. Ele veio e pregou o seu evangelho e deixou o homem instruído. Você vai ver isso em Mateus 28, lá a partir do 20, você vai ver isso. Ele dando ordem de novo ao homem, que recebeu essas instruções. E ele subiu para o Pai, só que ele falou: eu vou para o Pai e deixo o Consolador, o meu Espírito, o Espírito que vão instruir vocês nos caminhos, através da minha palavra. Então eu deixo essas mensagens para que vocês sigam esse caminho. Então Deus está aí na espera que vocês se arrependam dos pecados e volte para Ele. E deixa o homem em Cristo essa responsabilidade de pregar o Evangelho e levar essas pessoas o caminho correto. E também eu deixo os endereços de nossas igrejas para que vocês compareçam para ouvir as nossas mensagens, da Palavra de Deus. Porque a Igreja Evangélica Menonita, a Matriz, está localizada na Rua 24, quadra 22, lote 39, Vila Itatiaia, Goiânia, Goiás. Culto, quinta-feira, às 20 horas e domingo às 19 horas. Compareça, lá você vai ser bem recebido e você recebe a mensagem de Cristo.
viva, uma mensagem que você possa ganhar a salvação e ter vida eterna. Deixo também o endereço da célula, o Reino de Deus, a nova vida esperando por você. Está localizado na rua RC1, quadra 1, lote 24, Conjunto Residencial Campus. Culto, sexta-feira às 19 horas. Eu deixo essas mensagens para vocês e que vocês sigam os caminhos verdadeiros, caminhos de Cristo. E a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Siga isto e você será abençoado. Creio que você frequentar uma igreja, ouvir a palavra de Deus através do pastor ou do padre, que você seja um verificador da palavra de Deus, para que você siga os caminhos corretos, né? A própria palavra de Deus, ela diz que muitos serão enganados. Então só resta o quê? Você seguir as palavras de Deus através da Bíblia, para que não seja enganado por alguém, né? Ou um impostor que diz ser fiel a Deus, obediente a Deus, acaba trazendo mais a sua palavra do que a palavra de Deus e acabando enganando muitas pessoas. Eu creio, se você ler a Bíblia e procurar falar com Deus através da oração, e alguns tempos também você puder jejuar, né, por alguma coisa que você deseja de Cristo, ou agradecer Ele numa forma de jejum, faça isso e você vai receber essas bênçãos de Deus em suas vidas. Eu deixo essas mensagens e convido você para essa pequena oração. Pai Santo, estou aqui te agradecendo por essas mensagens que o Senhor falou por mim. Deixo também, Senhor Deus, o meu agradecimento por o Senhor me usar para que eu coloque essa mensagem no YouTube. Também eu deixo, Senhor Deus, o meu agradecimento por estar servindo ao Senhor nessa obra. Pai amado e misericordioso Deus, abençoe também a minha família, que está conjuntada com Irineia, Elda, Anne, Priscila, Danilo e a minha pessoa. Deixo também, Senhor Deus, que derrama a bênção nos meus colegas de trabalho, todos eles, os professores, os funcionários. Também, Senhor Deus, que abençoe os meus vizinhos. Peço, Senhor, que haja no coração deles, trazendo eles para a Tua presença. Eu vou aqui te agradecendo também, Senhor Deus, por eu frequentar a Igreja Evangélica Menonita. Que abençoe lá a liderança, que abençoe cada membro, que abençoe seus familiares nesse dia. Eu aqui vou te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.